Celebramos nesta quinta-feira o Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. A campanha alerta para os riscos e cuidados necessários para o combate a esse problema que pode representar inúmeros riscos à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é considerado um dos principais desafios para o século XXI. E a gente vai falar então sobre esse assunto com a pediatra Isabela Santiago, ela que é chefe do Serviço de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui hoje falando de um assunto que eu considero um dos maiores desafios aí da saúde pública dentro da pediatria. E acho que vai ser um papo super legal. Que legal mesmo, doutora. Vamos começar então explicando pra gente sobre a obesidade infantil. Ela é um distúrbio? Nós consideramos a obesidade uma doença, já que ela tem componente que é genético, componente que é ambiental e um componente que é comportamental. Então a gente tem alguns pilares que fazem com que a criança desenvolva a obesidade, mantenha a obesidade e depois tenha que lidar com algumas consequências, comorbidades e a manutenção dela se a gente não tiver uma ação precoce. Doutora, bom dia para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente agora quais são as principais causas da obesidade infantil. Certo, então a gente considera a obesidade uma doença multifatorial. Então, se a gente pensa no componente genético, a gente tem uma expressão de mais de 400 genes que podem ser transmitidos, pela família. Então, a pessoa já pode ter esse componente genético que pode ser expressado através da epigenética por questões comportamentais e ambientais. Então, quando a gente fala de componentes ambientais, a gente tem a questão do sedentarismo, do excesso do tempo de tela, do modelo parental, que às vezes pode ser um modelo de erro alimentar, de uma relação com a comida que pode predispor à obesidade. A gente fala de hábitos que são construídos desde a introdução alimentar, que podem ser absorvidos pela criança de uma maneira errada. E a gente também fala de comportamento alimentar. Então, de causas, a gente tem tanto a questão do erro alimentar, do erro na escolha dos alimentos, da quantidade e da qualidade, da falta de rotina alimentar, do excesso do tempo de tela, do sedentarismo. Essas são as principais causas. E aí, em menor prevalência, a gente tem também causas que são ligadas a doenças genéticas, a doenças metabólicas, como alterações da tireoide, alterações metabólicas que podem levar a criança a ter obesidade. Mas essas não são as principais causas. A principal causa é o sedentarismo e o erro alimentar. Olha só, que fica o alerta aí, então, porque pode ser evitado, com certeza, de acordo com a educação e com a condução da família. A gente vai falar ainda sobre isso, mas antes eu queria que a senhora falasse pra gente como é que é feito o diagnóstico. A gente sabe que tem a questão do IMC, é feito da mesma forma com as crianças. Como é feito esse diagnóstico para ver se a criança realmente está com esse problema da obesidade? Bom, a gente, enquanto pediatras, a gente orienta muito que toda criança mantenha o seu acompanhamento pediátrico de rotina. Desde o nascimento até a adolescência, a gente orienta esse acompanhamento. Então, na consulta de pediatria, a gente vai conversar sempre com a família sobre a rotina da criança e um dos tópicos é a gente falar sobre a rotina alimentar dessa criança. Dentro da consulta, durante o exame físico, a gente se importa muito com as medidas, tanto do peso, quanto da estatura, quanto do IMC. Então, hoje, a OMS, a Sociedade Brasileira de Pediatria, orientam que em toda consulta a gente calcule o índice de massa corporal da criança, que é uma relação que você citou, entre o peso e a estatura. E aí, através desse número, a gente consegue colocar nas curvas de crescimento. Essas curvas de crescimento dão pra gente uma base em relação ao que a gente espera para aquela faixa etária e o que essa criança atingiu. E aí a gente consegue avaliar se essa criança está dentro da média, está acima da média ou está abaixo da média. Isso nos proporciona um diagnóstico precoce. O ideal é que a gente faça esse diagnóstico quando a criança ainda está em sobrepeso, antes de ir para a obesidade. Aí, a gente detectando o sobrepeso, a gente já consegue orientar a família várias medidas terapêuticas para fazer em casa. Além do IMC, a gente também pode fazer uso da medida da circunferência abdominal através de uma fita métrica e também, em alguns casos, a medida das dobras das gordurinhas que a gente fala, das curvas,
que é um método menos utilizado, mas que em alguns casos a gente pode lançar mão. Tá explicado, doutor. Eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente como é conduzido o tratamento na maioria dos casos. Eu imagino que há casos tratáveis apenas com dieta, com acompanhamento ali da alimentação. E outros é necessário o uso de medicamentos. No caso das crianças é assim também? Isso mesmo. A gente divide o tratamento das crianças em 4 estágios. Então, o ideal é a gente conseguir classificar essa criança. Bom, estamos diante de um sobrepeso? Estamos diante de uma obesidade? Qual o nível dessa obesidade? Estamos diante de uma obesidade mórbida? E aí a gente vai individualizar esse tratamento. Mas, de modo geral, a gente tem 4 estágios, no qual o primeiro se baseia no momento do diagnóstico, em que o mais importante de tudo é a gente fazer uma orientação parental. Então, a gente vai orientar a família sobre o diagnóstico, sobre o risco das comorbidades, da evolução, para a família tomar consciência e conseguir ser nossa aliada nesse tratamento. O que a gente sabe é que a família é quem coloca a comida dentro de casa, né? Então, se a gente tem um erro alimentar partindo dos pais, a adesão ao tratamento pode ser um pouquinho mais difícil. Bom, então a gente faz o estágio 1, em que a gente orienta uma redução do tempo de tela, a gente estimula a atividade física, a gente orienta para a família substituições saudáveis, sem nada muito rígido ou rigoroso. Então a gente parte do bom senso da família. A gente observa essa criança de 3 a 6 meses. Caso no retorno médico a gente observe que não houve mudança, tanto na questão ambiental quanto na questão do IMC, do peso, a gente lança do estágio 2 de tratamento, em que a gente é um pouquinho mais rigoroso. E aí sim a gente precisa orientar a família que essa criança precisa ter pelo menos 60 minutos de atividade física por dia, que o tempo de tela deve ser de no máximo 1 hora por dia. E aí a gente já orienta também algumas restrições alimentares, não no sentido de proibição, mas no sentido de restringir mesmo alguns alimentos. Caso a gente não tenha melhora, a gente parte para o estágio 3, no qual a gente já precisa de retornos mais precoces, a gente já precisa da ajuda de nutricionistas, especialistas em infância, a gente já precisa de um educador físico ou uma atividade física mais estruturada. E o estágio 4 é o estágio que a gente realmente foi refratário a essas primeiras medidas e a gente precisa do uso de medicação, do acompanhamento terapêutico com psicólogos, endocrinologistas, realmente uma equipe multidisciplinar bem robusta para a gente considerar se essa criança vai se beneficiar de medicação e, dependendo da idade, até de cirurgia. Doutora Isabela, quais doenças podem ocorrer em crianças que têm o problema da obesidade? Muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas enxergam a obesidade apenas como algo estético, né? Porque a estética é o que a gente realmente vê. Mas, na verdade, a criança com obesidade, ela está mais sujeita a ter diabetes, a ter hipertensão, a ter alterações na pele, como acantose nigricans, uma pele com uma característica, com uma propensão a ser mais acneica, ter mais acne. As meninas têm mais propensão a ter síndrome do ovário policístico, então alterações nos ossos, nos dentes, mais chance de ter fraturas, epifisiólise, que é uma fratura devido à sobrecarga de peso no fêmur. Então, a obesidade inicia então como uma doença primária, mas ela pode levar a criança a ter a síndrome plurimetabólica, que a gente ouve muito falar nos adultos. Então, essas são as doenças principais, sem contar a questão da autoestima. Quando a gente fala de infância, a gente precisa avaliar a criança sempre como um todo, no aspecto biopsicossocial. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente fala de proteger essa criança contra bullying, contra questões relacionadas a uma autoaceitação. Então, a gente não foca essencialmente no peso, quando a gente vai tratar uma criança obesa. A gente foca também em toda essa gama de possibilidades, de comorbidades que essa criança pode ter. Doutor, existe uma idade ali que os pais devem ficar mais atentos à questão do peso da criança, que é mais comum que a criança comece a ganhar peso em determinada idade e isso acaba saindo do controle? A gente tem visto esse diagnóstico de forma cada vez mais precoce, infelizmente. Na pediatria, nós temos o conceito dos primeiros 1000 dias, que vai desde a concepção, desde a gestação, o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. A gente considera que esses primeiros 1000 dias são muito importantes e quase que definidores para todos os processos metabólicos que essa criança vai ter até a idade
adolescência e vida adulta. Então a gente orienta que desde a gestação a mulher se preocupe em ter um acompanhamento nutricional, que ingira alimentos que sejam de forma mais saudável, evite o excesso de embutidos, açúcares, porque isso já faz parte da prevenção dessa propensão que seu bebê pode ter. Em termos de faixa etária, a gente vê cada vez mais precoce, mas de modo geral a gente tem crianças por volta de abaixo de 5 anos já com índice de obesidade importante. A gente tem alguns estudos da OMS que mostram que até 9% de meninas e 12% de meninos por volta de 5 anos já são obesos. Então é um índice muito alarmante. E a partir da introdução alimentar, no qual a gente já começa a escolher os alimentos, a gente já consegue ver essa criança evoluindo para o sobrepeso. E aí a gente já orienta a família a algumas medidas. Certo. Doutora, só para a gente finalizar, a aceitação por parte da família é um passo importante. Realmente essa família tem que ter a consciência que é um problema, é uma doença e tem que procurar ajuda? Muito importante. Então a família precisa entender a infância como um momento de prevenção, né? Então, se a gente lida com prevenção, a gente lida com um acompanhamento de rotina. O pediatra que acompanha aquela criança já vai conseguir sinalizar antes mesmo dessa criança evoluir com sobrepeso. Então, como eu falei que a gente faz todo esse momento da consulta falando da alimentação, quando o pediatra já detecta um erro alimentar, já é o momento da gente começar a nossa orientação. Então, se a família, nesse momento, já começa a fazer uma mudança do estilo de vida da sua família, não apenas só da criança, a gente tem uma adesão muito maior e a gente tem uma prevenção da obesidade. Então, a família é nossa aliada, é 100% fundamental para que essa criança tenha sucesso no seu tratamento. Tá ótimo, doutora Isabela. Obrigado, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Assunto importante que rendia muito mais tempo, né? Mas o nosso tempo aqui é curto. A gente volta a falar desse assunto em breve. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui junto com a gente. Eu que agradeço o espaço. Acho que é um assunto muito importante e espero que tenha sido útil para pelo menos ter esse despertar, né? Da prevenção, do cuidado, que pode ajudar muito, muito, muito na infância. Muito obrigada. Obrigada, com certeza foi muito útil sim. Um abraço, até a próxima oportunidade. Bom demais, hein?